Muito bem, mais uma vez, então, voltando à Astrológica 2024, dando continuidade, recebendo aqui, mais uma vez, uma das grandes mulheres, damas da astrologia brasileira, que é da família Gaia, né? Celisa Beranger, que vem do Rio de Janeiro, para nos brindar com uma palestra. Celisa Beranger, ontem nós fizemos um passeio por São Paulo, não foi? É sempre um prazer participar da Gaia Astrológica, porque Luísa e Robson são muito queridos da família mesmo. Somos da mesma família. E ontem eu fui conhecer onde São Paulo foi fundado. Ótimo. Tem uma coisa que me chamou a atenção. A Astrológica está homenageando as mulheres da astrologia. E na sexta-feira, ela lembrou que o Rock in Rio foi o dia dedicado às mulheres também. E ontem, uma curiosidade, não sei se vocês conhecem também aqui em São Paulo. Eu levei Celisa para conhecer o Marco Zero de São Paulo. Aliás, nem o Marco Zero, onde foi fundada São Paulo, no pátio do colégio. Quem já foi lá no pátio do colégio? Lá tem um monumento do Alberto Zani, né, que é um minarete gigantesco, que tem lá bem no alto. Lá tem uma figura que representa São Paulo. Quem já viu já? É uma mulher. Né? É uma mulher com os braços abertos, né, com um ramo de café numa das mãos, com a foice, outra chama da liberdade. Ou seja, São Paulo é aquário com ascendente aquário de fato mesmo. Botei hoje no meu story do Facebook. Ah, que lindo. Está lá a figura. Celisa, muito obrigado mais uma vez. Esteja à vontade na Astrológica 2024. Onde que eu passo? Me diz aí. Passa. Esse aqui. Não, peraí. Para frente, aqui em cima. Não, acho que esse aqui. Esse aqui, ó. Frente para trás. Tá. E aqui é o quê? Aí é o... Porque eu tenho um negócio para aparecer. Ah, você quer a pontinha, né? É. A pontinha de laser é... Acho que é aqui. Não, aqui. aqui. O apontador é aqui? Isso. Eu acho que é aqui, não é? Não. Sim. Também não. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Ah, agora sim. Tá bom? Do lado de cá. Esse papo já mais. Obrigada. Então, eu vou ficar aqui para trás. Quando o Robson falou que ia ser um evento só com palestrantes mulheres, aí eu me lembrei e falei, bom, tem que falar de Vênus. Há 20 anos atrás, eu comecei um estudo sobre o trânsito de Vênus e, claro, eu atualizei outras coisas agora para vocês verem como, historicamente, o trânsito de Vênus é muito importante para a ciência e tem uma história também com a astrologia. Porque se hoje nós estamos aqui, como falou o Robson, também do Rock in Rio, é inegável a força e vigor que as mulheres vêm tomando no mundo. E isso tem a ver com os 2 trânsitos de Vênus no início do século XXI. Então, a primeira coisa é que o planeta Vênus é feio, é machucado, mas tem uma camada de nuvens de 350 quilômetros de espessura que a cobre e que gira 60 vezes mais rápido do que o planeta. Quer dizer, independente do planeta. Essas nuvens são altamente tóxicas. 97% de dióxido de carbono, 460 graus de temperatura. Sempre havia cuidado com as naves que se aproximavam muito de Vênus, porque elas queimavam de tão alta que é a temperatura. Então, vocês vão dizer, como a deusa do amor e da beleza? Acontece que o que nós vemos de Vênus é a sua espessa atmosfera e que faz com que Vênus brilhe menos 4,6 de magnitude, ou seja, o objeto celeste mais brilhante depois do Sol e da Lua. A estrela Sírius, a mais brilhante, mais perto de nós, tem uma magnitude menos 1,7. Então, Vênus é quase 3 vezes
Quer dizer, quem não sabe que, se você olha para o céu, quando Vênus está visível, o brilho, que no Brasil é chamado de estrela d'alva, da música de Noel Rosa e João de Bar. Então, de alguma maneira, Vênus tem uma visibilidade variável. Ou ela é visível matutina, ou ela é visível vespertina. Ou seja, antes do pôr do sol, ou antes do nascer do sol, a matutina, e depois do pôr do sol, a vespertina. E tem ocasiões que Vênus não é visível. Então, de alguma maneira, e tem outra coisa, ela sobe pouco no céu, porque como ela não se afasta mais de 47 graus do Sol, nunca você vai ver Vênus culminar. É impossível. Por isso que ela só vai fazer conjunção e uma semiquadratura com o Sol, 45 graus. Então, essa visibilidade era, desde sempre que se tem a informação, seja Egito, Grécia, Roma, de duas formas. Vênus era interpretada astrologicamente, se matutina, a estrela da manhã, com, na Grécia, Fósforos, e em Roma, Lúcifer. Tem pessoas que ficam espantadas, como Vênus se chama Lúcifer? Isso é o nome romano de Vênus, por quê? Porque ela se atrevia a aparecer antes do Sol. E, de alguma maneira, ela cintilava, apagava um pouco o brilho do Sol, de tanto que ela cintilava. Então, essa Vênus é a Vênus interpretada como ativa, audaciosa e até guerreira, muito diferente da Vênus que nós interpretamos nos dias de hoje em astrologia. Enquanto a Vênus vespertina, éspero grego ou vésper romano, essa sim, essa só aparece depois do pôr do sol, é receptiva, é sedutora, induz ao recolhimento, induz ao descanso. Então, nós vamos poder observar, só lembrando que Vênus, como Mercúrio, são planetas interiores ou inferiores, como diz a astronomia, entre a Terra e o Sol. E todos os outros, Marte inclusive, são planetas exteriores. Então, nós chamamos mais em astrologia interiores e exteriores. A astronomia chama de inferiores e superiores. Esse é o ciclo de Vênus. Muito interessante da gente observar, porque os planetas interiores só fazem conjunções. Mercúrio não faz nem semiquadratura. Mercúrio só se afasta do Sol 28 graus. Então, ele não faz nenhum aspecto além da conjunção. Mas todos os planetas, os dois planetas interiores, têm um movimento que fazem uma conjunção superior. Nós não vemos Vênus, quer dizer, a Terra, Sol e o planeta caminha e ele vem para uma posição que ele vai chegar nesse ponto, e Vênus vai estar ocidental ao Sol, ele vai estacionar, vai retrogradar, vai fazer uma conjunção inferior, sempre retrógrado, só que quando Vênus está em conjunção com o Sol, nós não vemos. Lógico, ela ascende com o Sol, se põe com o Sol. Mas, quando ela se afasta um pouco, nós conseguimos ver. Aí ela muda de posição em relação ao Sol, estaciona de novo e vai para o movimento direto. Então, esse é o ciclo de Vênus. Aqui nós podemos observar, num desenho maior, talvez mais fácil de observar, o que ela faz, a conjunção inferior, quando ela retrógrada está mais perto de nós, e a conjunção superior. Na verdade, eu acho que todos sabem que retrogradação é aparente, conjugando a órbita da Terra com a órbita de Vênus. E também o estacionamento é aparente. Nenhum planeta para, nem anda para trás na sua órbita. E aqui foi mais longe do que eu queria. Então, aqui nós vamos observar
duas coisas. O primeiro é o conceito de orientalidade que existe em astrologia, de que um planeta que esteja até 180 graus antes do Sol, aí qualquer planeta, quer dizer, marcando aqui 180 graus a partir do Sol até atrás, todos aqui estarão numa situação oriental. E todos os que estão depois estão numa situação ocidental. Oriental, ativo, ou masculino, como eles diziam. E ocidental, porque os gregos fizeram de tudo para rebaixar as mulheres. Mas não adianta que nós chegamos onde tínhamos que chegar. Então, nós vamos observar nesse mapa uma coisa interessante que eu quero que vocês observem. Essa é uma Vênus oriental, ou seja, a Vênus está distante do Sol, 8 graus de Gêmeos, e o Sol, 21 graus de Gêmeos. Essa Vênus não vai retrogradar. Ela está numa posição oriental ao Sol. E é a Vênus ativa. Nós usamos muito isso para Mercúrio, mas a Vênus também deve ser interpretada da mesma maneira, independente dela estar em conjunção com o Sol ou não, se ela é oriental ou se ela é ocidental. É claro que ninguém vai interpretar só por isso. Tem que considerar os signos, os aspectos, a velocidade, tudo. Mas isso também deve ser considerado. Já nesse mapa, nós vamos ver uma Vênus ocidental. Essa Vênus aqui está no limite, 46 graus ocidental em relação ao Sol. Essa Vênus vai retrogradar. Como é que nós vamos ver isso? Efemérides. Ou programa de computador, para quem não usa. Por quê? Da progressão secundária, um dia é igual a um ano. Uma pessoa pode ter todos os planetas diretos e, durante a vida, os planetas retrogradarem. Mas também as pessoas podem ter planetas retrógrados que, durante a vida, vão voltar ao movimento direto e tem, então, uma expressão mais espontânea. Então, se nós observarmos aqui, a pessoa que nasceu no dia 8 de setembro de 46 às 21h45, em Greenwich, ela nasceu no dia 9. As efemérides são todas para Greenwich, quer dizer, essa é uma efeméride de 0 hora, tem efemérides que são para meio-dia. Então, o que nós vamos ver aqui? Se ela nasceu no dia 8, e se a Vênus retrogradou no dia 28, porque efemérides, quando aparece o retrógrado, o planeta começa o dia retrógrado, mas ele retrogradou no dia anterior. Então, de 9 de setembro para 30 de setembro, 21 dias, mais 28 dias de outubro, aos 49 anos, a Vênus dessa senhora retrogradou. Um outro exemplo, só para mostrar para vocês que a distância também não fala de demora de retrogradação, porque nesse mapa aqui, que uma pessoa nasceu às 17 horas, então não tem problema, a Vênus está numa posição ocidental, distante 39 graus do Sol. E quando nós vamos observar nas efemérides, que ela nasceu no dia 22, portanto, até o dia 31 de julho, são 9 dias, e no dia 6, aqui está o dia 7 retrógrado, portanto, no dia 6, a Vênus retrogradou, então, aos 15 dias, ou melhor, 15 anos, a Vênus dessa moça retrogradou. Então, toda vez que a Vênus estiver ocidental ao Sol, próxima, porque o fato dela poder chegar a 47 não quer dizer que ela sempre chega. Muitas vezes ela não chega. Isso aí é elongação máxima, a leste ou a oeste. Mas, se vocês virem assim, já tem possibilidade da Vênus retrogradar. Então, agora, a outra coisa bem interessante é que, a cada 8 anos, as conjunções retrógradas de Vênus ao Sol formam um pentagrama, ou seja, a chamada estrela de 5 pontas. E, quando eu estava estudando isso, eu descobri um livro que se chama O Segredo do Chanel número 5, do Tilar Mazeu, onde ele diz que
a Coco Chanel escolheu o número 5 para o Chanel porque é o número de Vênus. Então, ele é o número de Vênus, sem dúvida, não é porque a Vênus está em Júbilo na casa 5, é por causa do pentagrama que ela forma no céu, nessas 8 retrogradações, em 8 anos, as 5 retrogradações que ela forma uma estrela. Agora, aqui é a figura astronômica. Acho que vocês sabem que, na Antiguidade, eles não entendiam o que era retrogradação. Então, eles viam os epiciclos dos planetas, de Mercúrio, de Vênus e até de Marte, que faz epiciclo também. Então, ela vai acabar formando essa linda rosácea. E saiu também do número 5, em 8 anos. 5, a estrela de 5 pontos, 1,6, daí saiu a proporção áurea, a proporção divina, 1, 6, 1, 8, né? Que já vai ser... Tem o homem de... O próprio Vitrúvio já usava, arquiteto, que fala de astrologia, século I, já falava desse número áureo. Então, se vocês observarem aqui, eu vou mostrar só uma para a gente poder ver o movimento. Aqui a gente vai ter... 2004 foi um trânsito de Vênus que eu vou explicar. Em Gêmeos. Todos os trânsitos de Vênus são em Gêmeos e em Sagitário. A gente vai ver por quê. E, em seguida, 1 ano e 7 meses depois, a Vênus retrograda a cada 1 ano e 7 meses, ela vai fazer uma posição retrógrada em Capricórnio. E, em seguida, ela vai fazer uma posição retrógrada em Leão. Não são os mesmos graus, não. São graus próximos sempre, mas não é o mesmo grau. Em seguida, ela vai fazer uma posição em Áries. Da posição de Áries, ela vai para Escorpião, e aí ela volta para Gêmeos e fecha aquele pentagrama, que foi ali de 2004 a 2012, e 2012 começa um outro pentagrama, que a gente não vai ver porque é a mesma coisa, na verdade. Aí nós vamos falar dos trânsitos. Conjunções retrógradas especiais. Só Mercúrio e Vênus podem fazer um trânsito. Para nós, o trânsito é uma coisa completamente diferente. Um planeta transita numa casa, ou faz um aspecto com um planeta natal. Para a astronomia, trânsito é quando o planeta interior percorre o disco do Sol, que é o que nós estamos vendo aqui do trânsito de 2012. Então, isso é uma história bastante interessante, que está na história da humanidade, na história do Brasil, e o astrônomo Camille Flammarion afirmou que os babilônios já conheciam o trânsito de Vênus. Outros autores dizem que os astecas e os maias também conheciam. Entretanto, a primeira referência que nós temos é do Johannes Kepler, que ele viu a possibilidade de Mercúrio e Vênus fazerem um trânsito e colocou no livro dele de 1926 que em 1626, que em 1631 Mercúrio e Vênus fariam um trânsito sobre o Sol, mas que provavelmente o trânsito de Vênus não seria visível. E o francês Pierre Gassendi viu o trânsito de Mercúrio. Kepler já tinha falecido, não pôde ver, infelizmente, que ele falece em 1630, mas não viu Vênus, quer dizer, como tinha avisado o Kepler. 8 anos depois, que é a distância dos pares do trânsito de Vênus, o inglês Jeremiah Horrocks, e avisou o amigo dele, William Crabtree, foram os 2 únicos que viram o trânsito de Vênus de 1639. Horrocks escreveu a respeito disso e deu origem à grande importância científica dos trânsitos de Vênus nos séculos XVIII e XIX. Em 1716, o astrônomo mais conhecido por ter dado o nome ao cometa, Edmund Halley, sugeriu a observação e registro
do trânsito de Vênus de vários locais da Terra, distantes um do outro, em 1761, para determinar a distância da Terra ao Sol, medindo a entrada, quando a Vênus encosta no Sol, qual a diferença de tempo até a saída, quando a Vênus sai do Sol, que se chama paralaxe. Ainda diz que isso possibilitaria também determinar a distância dos outros planetas em relação ao Sol. Aqui vocês veem o que são chamados 4 contatos, mas são usados para o paralaxe só o primeiro, quando Vênus encosta no disco solar e quando Vênus faz o último contato e sai. Depois, modernamente, são usados esses 2 contatos também com Vênus já dentro do Sol. Uma questão importante é que, para que ocorra um trânsito, o Sol tem que estar junto ao nodo do planeta. Na astrologia individual, nós usamos apenas os nodos da Lua, mas a astrologia mundial usa o nodo de todos os planetas, porque todos os planetas têm seus nodos, ou seja, que é o ponto de encontro do plano da órbita do planeta com o plano do caminho aparente do Sol. E, claro, que Mercúrio ou Vênus, o que a gente lembra disso? Quando ocorrem os eclipses do Sol e da Lua, o Sol vai estar junto a um dos nodos da Lua. Quando é um eclipse do Sol, como a gente vai ver em 2 de outubro, os 2 estão junto ao nodo. No caso, vai ser o nodo sul. E no eclipse que nós vimos agora, um está no nodo norte, o outro está no nodo sul. Então, para a questão dos planetas interiores, isso ocorre. E que aí vão designar de mini-eclipse, mas que eu acho uma barbaridade, porque um ponto no Sol nunca pode ser um mini-eclipse, né? Mas são trânsitos que a gente chama. Aqui vocês veem como é o cruzamento da órbita de um planeta, plano da órbita de um planeta, com o plano da eclíptica. Aqui estão os 2 nodos, o nodo ascendente e o nodo descendente. E aqui a gente pode ver o alinhamento Vênus, Terra e Sol, que isso vai aparecer exatamente os trânsitos de 2004 e de 2012, junto ao nodo de Vênus. Por isso é que eu estava dizendo, os trânsitos de Vênus são sempre em Gêmeos ou em Sagitário, porque os nodos da Lua se movem bastante, a gente vê, mas os nodos dos planetas se movem muito pouco. Então, há 2.000 anos, os nodos de Vênus estão em Gêmeos e Sagitário. Então, tem mais uma coisa ainda. Além do aspecto de conjunção na eclíptica, com uma diferença de poucas horas, o planeta forma um paralelo com o Sol. Ou seja, além da mesma longitude, ele vai estar também na mesma declinação. Modernamente, se utiliza muito declinação para considerar se o planeta está fora do limite da eclíptica, que ele está normal. Então, se ele estiver acima de 23 e 27 norte ou sul, ele está fora do limite da eclíptica. Isso é uma coisa bastante moderna, da década de 90, e vem dos americanos. Mas, de qualquer maneira, a gente diria que os trânsitos de Vênus são raros. Os de Mercúrio, não. Os de Mercúrio ocorrem 13 ou 14 por século. Os de Vênus pode ter um século, como foi o século XX, que não teve nenhum trânsito de Vênus. Então, eles podem pular um século. Mercúrio já teve, no nosso século, 2003, 2006, 2016. E não teremos mais nenhum trânsito de Vênus. Próximo agora só em 2117. Isso aqui é mostrando a diferença entre longitude e paralelo. Longitude medida sobre a eclíptica, o paralelo, que se chama paralelo porque é paralelo ao Equador, então, paralelos de declinação, a distância do paralelo até o Equador, a norte ou a sul. Isso ocorre também nos eclipses
do Sol e da Lua. No eclipse do Sol, eles estão no mesmo paralelo, e no eclipse da Lua, eles estão no contraparalelo. Quer dizer, um está a norte, o outro está a sul. Aqui está a lista dos últimos trânsitos de Vênus, desde o que Kepler previu em 1631, 1639, 1761, 1769, 1874, 1882, 2004 e 2012. Então, eles têm um curto espaço, um par, com uma diferença de 8 anos, e um longo espaço, 121 ou 105 anos. Por isso, nós não vamos ter mais nenhum nesse nosso século. Além da importância da determinação dos trânsitos, da distância de Vênus ao Sol, também seria possível determinar a distância dos planetas. Como Kepler, Halley não viveu para observar o trânsito de Vênus, mas ele inspirou outro de tal modo que se tornou uma obsessão do século XVIII ver o trânsito de Vênus. Foram criadas diversas expedições para observar o trânsito, mas nenhuma deu resultado. Afundou navio, morreu um monte de gente, chegou lá. Qual era a vantagem que o Halley sugeriu? Não precisava de nenhum instrumento óptico especial. Era só olhar lá com um simples telescópio, que já existia nessa ocasião. Mas um russo, da sua casa de São Petersburgo, Mikhail Lomonosov, observou quando Vênus encostou no Sol para entrar e quando encostou para sair, que tinha um brilho em torno do ponto preto de Vênus. E, com isso, ele afirmou, olha, Vênus tem uma atmosfera bem mais espessa do que a Terra, porque antes de 1761 não se sabia que Vênus tinha uma atmosfera. Acontece que Lomonosov, russo, o material dele só chegou ao Ocidente em 1910. Nessa altura, o descobridor de Urano, William Herschel, já tinha visto a atmosfera de Vênus e ficou como Herschel, tendo descoberto a atmosfera, que foi, na verdade, Lomonosov que descobriu. E, de alguma maneira, o insucesso de 1761 não desanimou, não. Ao contrário, aumentou o número de interesse de novas expedições no par de 1769. Aí, várias expedições deram certo. Chegou-se ao primeiro número de distância da Terra ao Sol, 153 milhões e 400 mil quilômetros. Com esse ânimo do século XVIII, a coisa foi para o século XIX e ainda originou. Aí começou a se organizar expedições, efetivamente, de associações científicas. Diversos projetos internacionais foram preparados para observação do par de trânsito de dezembro de 1874 e dezembro de 1882, e nessa de 1882, o Brasil fez a sua primeira participação internacional em ciência. Em 1874, começou a primeira divulgação pública do trânsito. A revista inglesa Punch publicou essa imagem que vai mostrar Vênus sobre o Sol, seguida de mulheres de todas as raças, com os deuses do Olimpo observando, uma floresta de telescópios observando as mulheres. Então, isso é uma revista comum. E o Brasil teve 3 pontos de observação. Em Olinda, Pernambuco, cujo marco está lá, eu vi, em São Tomás, no Caribe, e em Punta Arenas, no Chile. A de Punta Arenas foi a melhor das observações, uma das melhores observações apresentadas na França, mas Dom Pedro foi muito criticado por ter gasto todo esse dinheiro com postos de observação. Então, 2 anos antes, apareceu na revista Ilustrada uma Vênus horrorosa, pisando na cara do Sol, e um telescópio observando como crítica a Dom Pedro. Então, o resultado da missão brasileira, que foi coordenada pelo astrônomo brasileiro Luiz Cruz,
em Punta Arenas foi dos mais precisos. O resultado final, na média de todas as observações, 149 milhões e 400 mil quilômetros. Só em 1967, quer dizer, 85 anos depois, é que se chegou à medida exata de 149 milhões 597.870 quilômetros, que é usada como unidade de medida de todas as distâncias de outros planetas ao Sol e que chama-se unidade de astronomia, todas as medidas do universo. O que aconteceu? Esse resultado fez com que as associações científicas fossem muito prestigiadas e começassem a crescer. E, na França, onde os resultados foram entregues, fez 2 celebrações. Primeiro, mandou cunhar essa moeda e mandou escrever: por seu encontro, os astros nos fazem conhecer as distâncias que os separam. A imagem vai mostrar Vênus no carro de Apolo, que era quem carregava o Sol para os céus. E também, no Observatório de Paris, uma das cúpulas tem o desenho do Edmond Dupin, que mostra a Vênus chegando até o carro do Sol. Os trânsitos de Vênus. Força e vigor, antes de tudo, ao feminino e às mulheres. E um pouco também de beleza, de prazer ou de arte. E nós precisamos lembrar que o símbolo do planeta Vênus é o símbolo do feminino, como o símbolo do planeta Marte é o símbolo do masculino. Então, de alguma maneira, a gente vai ver que, na verdade, as qualidades de Vênus são exacerbadas pelo trânsito. União e amor em todas as formas, afeto, ternura, receptividade e, principalmente, força e vigor no que se refere à participação das mulheres no mundo. Nós vamos ver como, em 2004, no próprio ano do trânsito, que foi visível no Brasil, infelizmente, no Rio de Janeiro, em vez do Sol nascer com um pontinho de Vênus, estava nublado, e eu, que estava com o telescópio, com um grupo de alunos na Praia do Arpoador, não consegui ver. Mas foram chegando todas as televisões e não tinha uma pessoa do planetário para falar o que significava o trânsito de Vênus. Que eu tinha conversado com o pessoal do planetário que falou assim: isso é bobagem, não serve para mais nada. Eu falei: não serve para mais nada? Vamos ver, pelo menos a gente vai observar, porque é uma coisa inédita, rara, que nem todo mundo tem possibilidade de ver, né? Então, quando eu comecei a pesquisar, em 2003, sobre o trânsito de Vênus, eu vi que tinha praticamente nada sobre o estudo do trânsito de Vênus em astrologia. E algumas pequenas citações de que mulheres tinham entrado para a história devido a fatos marcantes ocorridos em ocasiões próximas aos trânsitos de Vênus. No século XVIII, na Rússia, Catarina a Grande, uma das figuras mais poderosas da Europa, que sucedeu o marido em 1762, portanto, um ano depois do trânsito. No século XX, a italiana, mas muito conhecida, em alguns lugares falam que ela é inglesa, ela não é, ela nasceu na Itália, mas ela ficou conhecida na Inglaterra por ter basicamente reduzido drasticamente a mortalidade usando limpeza, simplesmente limpeza, e porque as pessoas morriam com muita facilidade em guerras ou tratamentos. E, no Brasil, a princesa Isabel, a Redentora, 3 vezes regente do país, assinou a Lei do Ventre Livre, em 1881, um ano antes do segundo trânsito, e depois a Lei Áurea, em 1888. Isso seria o que é chamado mini-eclipse, um ponto, efetivamente, no Sol, né? E os trânsitos, eles ocorrem
em pares, em hemisférios diferentes do Sol. Quer dizer, sempre um no hemisfério inferior e outro no hemisfério superior. Aqui está 2004, aqui está 2012. Os anteriores também, 1761, 1769. E o que foi bastante interessante no ano do trânsito de Vênus, em que a pessoa que era presidente do Comitê Olímpico de Atenas, a ministra dos Esportes, a prefeita de Atenas e a maioria da comissão eram de mulheres. E houve muitas mulheres que se ofereceram para participar, para ajudar na Olimpíada, e que teve essa designação, as Olimpíadas das Mulheres de Atenas. Né? E, inegável, no século XXI, os dois trânsitos de Vênus, além de tudo que a gente conhece, que cada vez as mulheres são mais ativas e se colocam mais, não é só politicamente, é em todas as condições de vida, de que apareceram presidentes de país, Michelle Bachelet no Chile, Dilma Rousseff no Brasil, Cristina Kirchner na Argentina, agora Dina Boluarte no Peru, esse ano também Cláudia Sheinbaum no México, na Europa, Angela Merkel, que foi o grande nome da União Europeia, da Alemanha, Mette Frederiksen, da Dinamarca, Giorgia Meloni, da Itália, primeira-ministra da Itália. Nos Estados Unidos, Hillary Clinton e agora Kamala Harris. E o Banco Europeu, que teve a primeira presidente, Christine Lagarde, e depois Kristalina Georgieva. Então, também podemos ver que a beleza também se propagou, que hoje não são só as mulheres. Os consultórios de dermatologia estão cheios de homens e procurando procedimentos que avançou muito a dermatologia no sentido de não precisar mais de cirurgias estéticas, com outros procedimentos mais simples para favorecerem a beleza. Entretanto, tem uma coisa que a gente precisa observar. O trânsito de Vênus de 2012 foi em quadratura com Marte. Quer dizer, Sol e Vênus em 15 graus de Gêmeos e Marte em 16 graus de Virgem. Então, isso vai trazer também os defeitos de Vênus. Porque nenhum signo tem defeito, mas o planeta tem. Insensibilidade, grosseria, vaidade, luxúria, prazer a qualquer preço, possessividade e ciúme. Nós sabemos o que tem causado a possessividade e ciúme com um aumento bárbaro de feminicídios. Quer dizer, tudo tem uma consequência. Infelizmente, a nossa cultura não está preparada ainda, não, a nossa não é a única, não, tem muitas que não estão, para que as mulheres se posicionem. Então, isso vem causando, principalmente no Brasil, um aumento muito grande de feminicídio. Então, eu queria mostrar isso para vocês e dizer que eu tenho contatos no Spotify, no Facebook, no YouTube, o Instagram é como Espaço do Céu, o meu site também, que eu contato através do e-mail, celis@espaço do céu. Convido vocês para observarem todos os trabalhos, esse não está lá não, que estão no YouTube, que eu faço questão de colocar tudo disponível para as pessoas no meu YouTube, para que as pessoas possam ver o que é a boa astrologia, a qual eu defendo há 36 anos. Muito obrigada. Celista Berangeira, muito obrigado, viu? Pelo trabalho que você faz pela astrologia, pela sua presença e pela sua amizade, certamente. Eu que agradeço. Muito obrigado.